Precioso Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo o que tu estás fazendo neste dia nas nossas vidas. Te agradecemos pela vida do teu filho, arcebispo João Rafael, e pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo fale através dele, nos trazendo a palavra, aquilo que o Senhor tem para nós neste dia. Muito obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glórias a Jesus. Por favor, amados, vamos dar uma forte salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pequena oração, pois o tema que nós vamos tratar hoje é um dos temas mais importantes da missão do Espírito Santo. Amém? Senhor Deus, desde já, Senhor Deus, nos colocamos em total entrega ao Teu Espírito Santo, para que Ele nos convença, Senhor Deus, do juízo. Senhor, nos dê a total consciência do que é de fato o Teu juízo, para que possamos, Senhor Deus, Te temer o tempo que estamos vivendo, temer a Tua palavra e estar prontos em arrependimento e santidade. Ajuda-nos, Pai, a compreender o que temos à nossa frente, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Shalom, perdão, amados. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A graça e a paz, amados. Que dia abençoado. Que seja hoje, não? Que seja hoje. Amados, mas hoje eu tenho um tema muito importante. É a última parte da missão do Espírito Santo. Ele tem uma missão muito bem definida, dada pelo próprio Deus, a todos nós. Sermos convencidos, primeiro do pecado, da justiça e do juízo. E hoje nós vamos falar de um desses temas. Pois o Espírito Santo, se ele já tem uma missão muito bem definida na palavra de Deus, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, qualquer ensino, qualquer pregação que não convencer o homem nesses três aspectos, pode não vir do Espírito Santo. Então, um pastor, um líder, um pregador, que ouve a voz do Espírito Santo e que ministra, sendo usado pelo Espírito Santo, tudo que ele trouxer, ele vai nos convencer do pecado, ou da justiça, ou do juízo. Então isso é muito sério, porque aqui neste altar, neste ministério, nós lidamos com o Evangelho eterno. E o Evangelho eterno, como está em Apocalipse 14, 6 e 7, a primeira mensagem que ele transmite, a primeira ação que ele transmite é: temei a Deus. O segundo aspecto, e dai-lhe glória. Mas vamos ficar neste ponto. Deus, eu quero fazer uma pergunta muito simples, mas eu quero que você agora olhe para Deus como Pai. Amém? Quem crê que Deus é o teu Pai? Aleluia. Um pai, ele ama o filho. Ele faz tudo pelo filho. Ele até morre pelo filho. Então nós vamos encarar hoje a mensagem como um pai que está tão preocupado com os filhos, tão preocupado, que às vezes ele traz uma mensagem dura, porque sabe que o filho está prestes a cometer um erro terrível e perder a sua vida. Então às vezes o pai tem que pegar o filho e chacoalhar, e dar um despertão no filho: não faça isso, você vai morrer. Então, infelizmente, muitos de nós
só somos movidos por Deus, só damos um passo quando somos chacoalhados por Deus. E Deus, Ele tem trabalhado assim por toda a história da Bíblia. Deus tem falado com o homem de muitas formas. Ele tem feito com o homem muitas coisas para que o homem o temesse e obedecesse a sua palavra. Mas vamos ao início disso tudo. Para nós falarmos de juízo, nós temos que nos deparar com o primeiro juízo da Bíblia. O primeiro juízo declarado por Deus. Amém? Em Gênesis capítulo 3, nós conhecemos bem, é impressionante como esse ministério fala de Gênesis. E tudo se inicia ali, tudo está ali, os segredos estão ali. É um livro riquíssimo da palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 3, nós vimos o relato simples que nós já conhecemos de cor. A partir do versículo 1, eu quero ler com todos, Gênesis capítulo 3, do versículo 1 e diante. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim próximo? A mulher respondeu: podemos comer dos frutos do jardim, das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então aqui está a primeira mensagem de um juízo condicional. A primeira palavra de juízo dado ao homem, mas era um juízo condicional. Havia uma situação, uma condição para que viesse este juízo. Próximo. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. Então aqui nós estamos lidando com o maior e o primeiro problema que o homem se deparou ao lidar com o juízo de Deus. Nós observamos aqui claramente que a mensagem da serpente, que é um falso evangelho, que é um falso ensino, ele vem com uma mensagem contrária ao juízo de Deus. Então o foco do falso evangelho é esconder, anular o juízo. Todo e qualquer evangelho, toda e qualquer mensagem que diz que não tem problema, que está tudo bem, que não vai morrer, você não vai morrer, você não vai perder sua salvação por causa de algum pecado, é o próprio evangelho da serpente. Então, nós estamos agora falando do verdadeiro evangelho. Lembrando que nós estamos aqui ouvindo Deus como um pai, que está muito preocupado com seus filhos, e a todo custo aqui, quer chamar a atenção dos filhos, para que eles não morram. Então nós estamos nos deparando, primeiro, com o primeiro aviso de juízo de Deus em toda a história da Bíblia. Porém, neste momento, nós sabemos o que aconteceu. Eva continuou ouvindo todo o resto que a serpente tinha para oferecer, mas entenda, Satanás e o falso evangelho, ele começa pelo principal, tirando de nós a mensagem de juízo. Ele esconde a mensagem do juízo, dizendo que não tem consequência, que o pecado não tem consequência. Então entenda, se nós observarmos grande parte da igreja hoje no Brasil, qual igreja está falando de juízo? Juízo bíblico. Então vamos por partes, vamos caminhar um pouco. Neste momento que a Eva comeu do fruto, imediatamente instaurou-se o juízo de Deus. Aconteceu ali naquele lugar o maior de todos os juízos. Mas antes eu quero ler, e antes mesmo de me aprofundar no maior de todos os juízos de Deus,
que, entenda, o último grande juízo, na verdade, é o primeiro. Tudo que acontece no final da história da Bíblia já foi determinado no primeiro. Assim como foi estabelecido os céus e a terra, depois veio o novo céu e a nova terra. Assim como Deus disse que se comesse daquele fruto, certamente morreriam, ali aquela morte definiu todo o histórico final. Então é muito importante agora nós compreendermos o juízo em níveis. Existem níveis de juízo de Deus. O primeiro nível que nós vamos tratar aqui, antes de chegar no mais profundo, diga, o juízo de Deus em vida. Então o primeiro aspecto do juízo de Deus é em vida. Em vida como? Nesta vida aqui. Neste tempo passageiro, neste vale de decisão a qual nós vivemos, existe um juízo em vida. Este é o primeiro nível. Juízo de Deus em vida. Vamos ver o que aconteceu com Eva logo depois que ela comeu. Gênesis capítulo 3, do versículo 16 ao 19. Gênesis capítulo 3, do versículo 16 ao 19. Vamos ler a palavra de Deus. A mulher, ele declarou, multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará luz a filhos. O seu desejo será contra o seu marido. Essa versão está certa? Põe na versão RA, por favor. Eu acho que ela está mais... aqui a versão RA. Isso. A mulher disse, quer dizer, Deus disse à mulher, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Próximo. E a Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Próximo. Ela produzirá também cardos e abrolhos, que são espinhos, e tu comerás a erva do campo. Próximo. No suor do rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então observa, houve um juízo de Deus declarado, mas imediatamente Deus começou a mostrar que o juízo ia ter uma consequência imediata, em vida. Então há níveis de juízos de Deus para chegar no juízo principal. Mas o que é importante entender? O juízo de Deus principal, que eu já posso dizer qual é, diga, a separação total de Deus. Morte eterna. Ela já aconteceu naquele momento que a Eva comeu a fruta. No momento exato do pecado, isso é importante você entender, no momento exato que você pecou, no momento imediato que você pecou, a primeira coisa que aconteceu com você é condenação à morte eterna. Isso é importante todos saberem. No primeiro momento do pecado, acabou de pecar, imediatamente você já está totalmente desconectado de Deus eternamente. Esse é o pior juízo que acontece imediatamente. Uau! Esse não é um juízo que vai acontecer. Esse é um juízo imediato, instantâneo. Porque se você morrer segundos depois do pecado, você está no inferno. Veja como isto é grave. Porém, o juízo de Deus, ele ainda percorre. Há uma segunda consequência do juízo de Deus que alcançou toda a humanidade. Por causa do pecado, Adão e toda a sua descendência passou a ter que suar para conquistar as coisas.
A primeira ação de Deus com Adão e Eva foi privá-lo da árvore da vida. Foi separar o homem da abundância absoluta de Deus. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Expulsos. Então entenda, o momento do pecado, a partir do momento que você peca, imediatamente você já está condenado. Imediatamente. A sequência disso são outras coisas. O pecado vai te afastar imediatamente da árvore da vida. Você será retirado totalmente da presença de Deus. Você será totalmente privado de toda e qualquer bênção ou abundância que vem da parte de Deus. O pecado, ele simplesmente nos separa absolutamente. Este é um juízo. É um juízo declarado pelo próprio Deus. Então é óbvio que existe outra consequência, outros juízos que foram acontecendo com toda a humanidade. Primeiro, a terra inteira se tornou maldita. Meu Deus. A terra inteira está maldita. Interessante quando Deus fala para o homem, Adão, multiplicai, dominai. Ele fala isso para Adão e Eva, mas quando chega em Noé, como a terra já estava entregue a outro ser, não ao homem, Deus só fala para Noé, multiplicai. Ele não fala dominai, porque a terra já não pertencia mais ao homem. Então existe uma consequência, um juízo constante que se multiplica com o homem desde o primeiro pecado. Lembrando, nós estamos falando de juízo. Hoje, Deus está colocando diante de nós como um pai que está muito preocupado com seus filhos e quer muito a todo custo livrá-los do juízo. Amém? Então vamos ver esta mensagem como um tremendo amor de Deus por nós, para nos preparar e nos livrar do juízo. Porque, amados, é simples se livrar do juízo. Porém, nós temos agido como Adão e Eva, não temos observado a palavra de juízo, não temos crido que tem juízo. Lembre que a serpente falou para Eva, certamente não morrerás. Então, Satanás sempre vem com uma mensagem que faz com que você não creia que existe juízo. Eu não estou falando de juízo eterno. Este, no momento que você pecou, já vai começar, já está valendo. Eu estou falando agora do juízo em vida. Juízo que nós vamos vivenciar aqui, ainda enquanto estamos aqui. Então é importante nós entendermos essas diferenças. E entenda, Deus sempre trouxe juízo para a humanidade, pois a humanidade não parou para ouvir a palavra de Deus. Não creu na mensagem de Deus. Da mesma forma, o juízo veio de um por um. Cada homem que pecou, Deus decretou um juízo específico. Assim que Caim matou Abel, ele recebeu uma palavra de juízo. Ele andou como um errante. Foi amaldiçoado por Deus. A vida dele ali, na terra, ainda já na terra, estava sofrendo um juízo de Deus. Eva não teria dores de parto. O homem não teria que suar para conquistar o sustento, para comer, para se alimentar. Hoje, para se alimentar, você tem que trabalhar. Mas isso é um juízo de Deus, que nós estamos vivendo até os dias de hoje. Nós estamos debaixo de um juízo. O fato de você ter que levantar de manhã cedo para ir trabalhar, para manter a sua casa, a sua família, é um juízo. Outro juízo. Entenda, Adão e Eva nasceram, foram feitos para serem eternos.
Eles não veriam a morte. Mas no momento que pecaram, tudo neles passou a ter morte. As células passaram a ter vida útil. Passou a existir doenças e enfermidades. Toda doença e enfermidade é juízo de Deus. Qualquer pessoa que ainda está sofrendo algum tipo de enfermidade ou sofreu, é juízo de Deus. Porque não era para existir. Passou a existir por causa do pecado do homem. Porque o homem não deu ouvido à palavra de juízo de Deus. O aviso. Deus amou Adão, ao ponto de avisar o que poderia acontecer. Se Deus não amasse, ele deixaria, não avisaria. Não, Deus está avisando. Deus está nos amando, amados, porque há juízos de Deus vindo à terra. E outros juízos que podem acontecer agora em vida, ainda enquanto estamos esperando o arrebatamento. E sobre isso eu quero falar. Nós estamos primeiro falando do juízo ainda em vida. As consequências do pecado e este juízo que alcançou a humanidade tem alcançado milhares de pessoas em todo o mundo. Também nós vimos nos dias de Noé, um juízo em vida. Esse juízo está para se repetir. O juízo de Noé, da extinção da humanidade, como ela estava, a aniquilação dos moradores da terra, por causa do pecado, ela está prestes a acontecer novamente. Porque será como nos dias de Noé. Naqueles dias, o Noé ficou 120 anos avisando toda a humanidade que viria um juízo, para que eles se arrependessem, se preparassem e crescem na mensagem, voltassem à pureza. O que aconteceu com a humanidade não creu na mensagem de juízo. Então a mensagem de juízo, ela é gravíssima, ela é muito importante, pois prepara o homem, avisa o homem. Porém, infelizmente, assim como nos dias de Noé, hoje, nesta era, amados, não é fácil crer em algo tão absurdo. Não é fácil. Você acha que é fácil? Até mesmo os cristãos que estão dentro das igrejas não creem literalmente no arrebatamento. Eles não creem. Eles nem acreditam que vai ter um evento que muitos vão desaparecer da terra e vai ficar um punhado de roupa ali. Não creem. Eles acreditam em Jesus, creem que se eles morrerem eles vão para o céu, eles creem nisso. Mas eles não creem que vai acontecer um arrebatamento. Isto está acontecendo nos dias de hoje. Exatamente o que aconteceu nos dias de Noé. Deus está avisando a humanidade que está vindo um juízo que vai separar o joio do trigo, que vai separar a noiva dele, vai retirar a noiva dele da terra, porque virá total destruição. E amados, esta mensagem de juízo é para todos, desde a criancinha até o mais velho. Quantas crianças vocês acham que morreram no dilúvio? Todas. Milhares e milhares de crianças morreram afogadas. Milhares. O juízo é sério, amados. Quando nós falamos de juízo, nós temos que temer. Porque o homem, ele é movido a temor. Aquilo que ele teme, ele obedece. Quando o homem não teme a nada, nem a Deus, ele não tem freios, ele não tem limites, ele não tem moral, ele não tem caráter. Não há nada que pode frear um homem que não teme. Não há pudor, não há amor, não há nenhum tipo de sentimento bom em alguém que não tem temor. Porque entenda, no momento que a Eva ouviu a palavra da serpente, certamente não morrerás. Na cabeça dela entrou, então não tenho consequência nenhuma se eu pecar. Eu não tenho consequência nenhuma em mim se eu desobedecer a Deus. Então entenda, Satanás sempre vai trabalhar na mente do ser humano, para ele achar que não tem consequência nenhuma
o pecado. Ele sempre vai trabalhar em cima disso. Não tem problema. Está tudo bem. Jesus te ama, o Senhor é bom, Ele é bom o tempo todo, Ele é bom. Ele ama você. Ele já fez tudo por você, você não precisa fazer nada. Certamente você não vai morrer. Não se preocupe, você não precisa ser santo. Você não precisa se arrepender. Eu sempre te perdoei, eu aceitei você do jeito que você é. O falso evangelho sempre vai vir assim. E ele vai amaciar a carne do homem e deixar o homem tão orgulhoso ao ponto dele nunca temer a Deus, porque ele acha que não vai ter consequências. E não compreende a longanimidade de Deus. Esse é um tempo que Deus está dando para a humanidade se arrepender. A longanimidade de Deus. Meu Deus, como é que me lembra uma palavra que eu falo tanto? É impressionante que este tempo que Deus está dando para o homem se arrepender, quanto maior esse tempo, diga, maior o juízo. Esse tempo de espera que Deus dá para o homem se arrepender, não é bom, amados. É pior para nós. Quanto mais passa o tempo, maior a ira dele. Lembra-se, o cálice da ira de Deus está enchendo. E vai transbordar. Quanto mais tempo você demora para se arrepender do seu pecado, maior vai ser o juízo de Deus contra a sua própria vida. Não é que Deus aceitou você até agora, Ele não te aceitou. Ele não aceita pecado, nem pecador. Ele aceita arrependido e santo. O pecador, ele tem que abandonar o pecado. Amados, essa é uma mensagem muito poderosa, porque ela pode gerar em você uma verdade que talvez esteja oculta. Talvez muitos de nós não estamos atentos ao que Deus está fazendo em toda a terra. Como eu falei, há muitos juízos de Deus em vida. Adão e Eva, como nós citamos aqui, tiveram consequências na própria vida. O Adão e Eva foram retirados do jardim, tiveram agora que plantar para colher e comer pelo suor. A mulher passou a ter dores. Ela passou agora a pertencer ao marido. Entenda, amados, tudo isso foi implantado por causa do pecado. Mas não era para ser assim. Existia um equilíbrio perfeito da parte de Deus. Mas por causa do pecado, Deus estabeleceu agora um juízo. Diga, juízo ainda em vida. Como eu já falei de Caim, também aconteceu com Sodoma e Gomorra. Eles viram o juízo de Deus sobre a cidade durante suas próprias vidas. Eles viram. Veio um evento, o juízo de Deus e visitou aquela cidade. Deus não esperou cada um chegar à sua velhice e encontrar a morte. O juízo veio de repente. E foi avisado que viria. E Deus sempre separa os seus. Em algumas situações de juízo de Deus, Deus retira os seus daquele lugar. Aconteceu com Noé. Aconteceu em Sodoma e Gomorra. Um outro juízo em vida. A mulher de Ló. Ela teve simplesmente a sua vida ceifada instantaneamente, porque olhou para trás, olhou para a sua velha vida, não creu no que Deus falou, não creu na mensagem do juízo, ela preferiu olhar para a sua velha vida, desejar a sua velha vida, e não quis dar atenção à mensagem de juízo que estava sobre aquela cidade, sobre aquela vida, aquele estilo de vida. Existe um juízo de Deus. Imediatamente ela perdeu toda a oportunidade de se arrepender, ela perdeu a oportunidade de agir, de pensar, de falar, ela se tornou uma estátua de sal. Ela foi paralisada pelo próprio Deus. Então há um juízo de Deus ainda em vida, que tem pessoas que serão como uma pedra, não terão mais sentimentos, não terão mais vida, não terão mais prazer, não terão mais nada, ainda em vida.
Há um tipo de juízo de Deus que alcança a pessoa ainda em vida. Por que é importante nós entendermos esse tipo de juízo? Porque tem gente que fala assim, enquanto não acontecer o arrebatamento, eu tenho chance. Então eu vou continuar pecando. Que não olha a consequência deste pecado e deste juízo em vida. Se você está olhando para trás, para a sua velha vida, para o seu velho estilo de vida, e está amando isso, quem sabe você já é uma estátua de sal e não sabe. Por isso você já não sente mais a presença de Deus. Você está morto espiritualmente. Outro juízo ainda em vida. Nadab e Abiú foram consumidos instantaneamente por Deus com fogo. Então entenda, porque levantaram fogo estranho. Amados, a forma com que você tem adorado a Deus pode fazer com que o juízo de Deus venha sobre a tua vida. A forma com que você tem levantado a sua adoração a Deus pode trazer esse tipo de juízo. Meu Deus, Miriam ficou leprosa. Leprosa. Uma doença que veio porque ela murmurou. Murmurou. Então entenda, amados, estes são juízos em vida. Nesta vida aqui. São juízos de Deus que tem visitado o homem em vida. Corá, Datã e Abirão. A terra se abriu e os engoliu em vida. Amados, era para existir terremoto na terra? Tsunamis, maremotos, era para existir? Não! A terra se tornou maldita por causa do pecado. Então passou a ter juízo sobre a terra. Se o juízo fosse só contra o homem, Deus não teria citado lá em Gênesis: a terra está maldita. Maldita é a terra. Entenda, amados, o juízo de Deus não teria alcançado a terra se não existisse o pecado do homem lá em Gênesis. Então o juízo de Deus hoje tem visitado toda a terra por causa do pecado. E muitos agora têm sofrido por causa do pecado lá atrás. Porque no dia que Adão e Eva pecaram, todos nós fomos condenados com ele. Todos nós caímos dentro do mesmo juízo. Então nós estamos aqui falando daqueles que tiveram consequências em vida. Sansão sofreu juízo, Davi, muitos outros personagens, mas eu quero avançar aqui. Em Gênesis 38, capítulo 38, do versículo 17 e 18, eu quero contar um ponto importante aqui. Existem muitos tipos de juízo, mas eu quero falar agora de um tipo de juízo intelectual, espiritual, moral. Um juízo de Deus que destrói o caráter, que destrói a personalidade, que destrói o ministério de uma pessoa. Então existem vários níveis de juízo de Deus. Mas existe um pecado específico, que é o pecado sexual. O pecado sexual, ele traz uma consequência muito séria na vida do indivíduo. Porque ele não é um pecado fora do corpo, é um pecado no próprio corpo. No templo a qual deveria ter somente o Espírito Santo. E aqui nós vemos um relato muito interessante, um relato horrível de Judá. Judá, ele tinha uma nora chamada Tamar e foi casada com o filho dele mais velho. Este veio a falecer e não deu a ela filhos. Mas existia uma lei do levirato que dizia que se aquele filho morresse, aquela mulher pertenceria a outro filho. Então assim foi dado um segundo filho, e este também veio a falecer e não deu a ela filhos. E o outro filho, que era mais jovem, ela estava à espera deste filho para se casar e ter descendência, porque ela não tinha mais. Não teve oportunidade de ter filhos. E ela teve um plano, fez um plano. E este plano levaria um homem a pecar.
E é isso que eu quero trazer aqui. O que acontece com o pecado e sua consequência. Mas eu estou falando agora de pecado sexual. Qualquer pecado, é importante vocês entenderem, qualquer pecado imediatamente nos desconecta de Deus. Qualquer pecado. Amém? Isso ficou claro? Mas o pecado sexual, ele tem consequências maiores. O pecado sexual, ele tem uma destruição em várias áreas da vida da pessoa. E eu quero ler aqui um relato importante. Gênesis capítulo 38, versículo 17 e 18. Aqui, eu vou contar um primeiro fato antes. Tamar, ela se vestiu, se fingiu de prostituta e ficou na entrada da cidade, no local específico, aonde ele passou. E ela tirou a sua túnica de viúva e colocou um véu de prostituta. E ali, Judá passou e quis coabitar com ela. Quis contratar os seus serviços, achando que se tratava de uma prostituta. Entenda, Judá era um homem de Deus. Mas, atraído pelo pecado sexual, pela carne, ele fez o seguinte. Ele respondeu, enviar-te, detalhe, ele foi para se deitar com ela, e ele deu garantias para ela, para dizer que ia pagar ela com um cabrito. Mas então, eu quero que vocês entendam essa primeira parte da história, e nós vamos ler agora. Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dar-me-ás penhor até que o mandes? Próximo. Respondeu ele, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhos deu e a possuiu. E ela concebeu dele. Ela teve 2 filhos gêmeos. Eu quero que vocês entendam aqui o que acontece com o pecado sexual. Cada um desses objetos que ele deixou com ela, como penhor. Como penhor, entenda, não era o pagamento. O pagamento tinha que ser de sangue. Tinha que ser, volta no primeiro versículo, um cabrito. O verdadeiro pagamento contém sangue, contém vida. Mas ele deixou com ela algo para penhorar aquilo que representava a vida dele inteira. Ele deu um selo, um cordão e o cajado. Mas o que simboliza isso? O homem e a mulher que comete pecado sexual, a partir do momento que ela comete este pecado, ela está dando primeiro o seu selo. Eu vou explicar o que significa selo na Bíblia. O selo na Bíblia simboliza a identidade da pessoa. Um rei, quando ia mandar uma carta para provar que foi ele que fez, ele pingava o seu selo, que mantinha no seu anel. Este selo era a identidade da pessoa. Então a pessoa que comete pecado sexual, a primeira coisa que ela entrega a Satanás é a sua própria identidade. Ela perde a sua própria identidade. Ela deixa de ser quem ela é para ser escravo agora. E se você é filho de Deus e cometeu pecado sexual, você acaba de se tornar escravo do pecado. Você perde a sua identidade, o selo. Essa é a primeira coisa que o pecado sexual traz. O primeiro juízo intelectual. Entenda, eu estou falando de níveis de juízo de Deus. Cada pecado tem consequência e cada ação tem consequências e juízos diferentes. Mas esse especificamente faz com que o homem perca a sua identidade. Segundo o seu cordão, o seu cinturão. O seu cordão, o seu cinturão, era o que mantinha firme a sua calça para não trazer vergonha. Simbolizava a sua honra, a sua firmeza.
Porque tinha que ser um cinto firme para segurar a sua espada, que a espada é a sua palavra. Por isso que fala o cinturão da verdade. Ao contrário do cinturão da verdade, é a mentira. O homem agora perdeu todo, vamos dizer a melhor palavra para se adaptar a isso. O homem perdeu a sua moral, ninguém mais confiava nele. Porque não havia verdade mais nele. Ele entregou agora a sua honra a Satanás, por causa do pecado sexual. Uma pessoa que comete pecado sexual não tem honra alguma. Não tem honra. Não tem nada. Ela tem agora vergonha. E ela vai ter muitas vergonhas, porque ela não tem mais o cinturão, ela não tem como segurar a sua calça. A sua nudez vai estar exposta. A sua carnalidade vai ficar exposta para todos. Então o pecado sexual, ele tem um segundo juízo. E depois tem o terceiro juízo. O seu cajado. O cajado simboliza o seu ministério. A sua autoridade. Por isso que tinha o cajado de Arão, o cajado de Moisés, simbolizava o poder que havia sobre ele, a autoridade que Deus tinha dado a ele, o ministério que Deus tinha dado a ele. Se você cometer pecado sexual, você entregou o seu ministério, você entregou a sua autoridade, você entregou tudo, você não é mais nada. O pecado sexual é terrível. Por isso nós temos que entender que existem níveis de juízo. A partir do momento que você acabou de cometer o pecado sexual, pum, você já entregou tudo. Não funciona mais. Isso é terrível, amados. Então nós estamos vendo aqui juízos ainda em vida. E nós citamos o Velho Testamento, mas vamos ver no Novo Testamento. Ananias, Atos capítulo 5, versículo de 1 a 10. Eu creio que não precisamos ler tudo, mas eu vou só falar a respeito. Mas anote você que quiser esta referência. Pode ser no versículo 10, ou 9 e 10, 8, 9 e 10, por favor. Ali, Ananias e Safira combinaram entre si de mentir. E mentiram diante do Espírito Santo de Deus. Imediatamente, o que aconteceu com eles? Morreram. Vamos ler Atos capítulo 5, versículo 8. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: diz-me, vendeste por quanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Próximo. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Meu Deus. Imediatamente, ela também caiu morta. O marido já estava morto. Ele foi o primeiro a mentir diante do Espírito Santo. Então ele recebeu um juízo. Isso é Novo Testamento, amados. Não estou falando de velho. O verdadeiro Deus de Israel, ele não muda. Deus nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Os juízos e as mensagens de juízo de Deus estão em vigor para sempre. Se a mensagem de juízo de Deus não fosse eterna, o inferno não seria infinito. Então entenda, toda a palavra de Deus é eterna. Nós estamos lidando no Novo Testamento. Herodes, um exemplo de um juízo imediato de Deus em vida. Atos, capítulo 12, do versículo 21 ao 23. Herodes, por não ter dado glória a Deus aos feitos, Deus o feriu seriamente. Atos, capítulo 12, 21 e 23, diz assim: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. Olha só, foi aclamado em vez de dar glória a Deus, ele estava recebendo glória. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus.
e, comido de vermes, expirou. Isso é Novo Testamento, amados. No Novo Testamento, um ato bíblico que você só aparentemente veria no Velho Testamento. Entenda, a igreja de hoje tem escondido o juízo de Deus. As igrejas de hoje têm escondido o juízo de Deus e têm falado que é coisa do Velho Testamento, para que as pessoas não temam. É o famoso evangelho do certamente não morrerás, certamente não terá juízo de Deus, certamente nenhuma palavra virá contra você. Mas é mentira. A palavra de Deus, ela não mente. Outro fato, o juízo sobre os fariseus e os escribas. Bem, aqui é bem grande, mas então nós vamos mudar. Essa foi a primeira vez que eu vi Jesus, que eu vi a palavra de Deus condenando alguém ao inferno ainda em vida. Então, amados, dependendo do seu pecado, e se você blasfemar contra o Espírito Santo, infelizmente, você já está condenado ao inferno já em vida. Assim como os fariseus souberam que ia para o inferno antes de encontrarem a morte. Em Mateus 23:33. Olha que palavra dura, que condenação. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como? Se Jesus falou como, é porque não tinha como. Ele praticamente diz, não tem como. No caso de vocês aqui, não tem como. Imagine alguém receber uma palavra de juízo neste nível. De alguém que está em vida e saber que vai para o inferno. Entenda, amados. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é vida. Ela é viva. Também a destruição de Jerusalém foi profetizada e todos viram acontecer. Assim como Jesus disse, o próprio decreto de Judas Iscariotes, a rejeição de Israel e a chamada aos gentios, como está em Romanos, capítulo 11, do versículo 7 ao 10. A morte de Herodes Agripa foi julgado por Deus por causa da sua arrogância, que está em Atos 12, 21 e 23. Vamos ler aqui. Estamos falando de juízo de Deus ainda em vida. Atos 12, 21 a 23. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se a palavra. Eu já tinha lido a respeito disso. E o povo declarava em alta voz: é a voz de um Deus, e não de homem. Próximo. Eu acabei repetindo, mas... Outro juízo terrível de muitos irmãos dentro da própria igreja, que morreram enfermos, por causa de enfermidade, dentro da própria igreja, por causa de um juízo de Deus, e eles não perceberam. Em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 29 e 30, observem, amados, estamos falando do Novo Testamento, de juízo de Deus manifestado ali, na igreja. Diga, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Está comendo o que em si? Juízo. Está bebendo o que? Juízo. Próximo. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amados, deixa eu explicar aqui. Quando se trata de dormir na Bíblia, não são os que foram para o inferno. São aqueles que estão nos céus. Mas há enfermidades e doenças, fraqueza, por causa do pecado. Da pessoa não examinar a si mesmo e não se livrar daquele pecado, ter uma vida leviana, ou não se arrepender profundamente do seu pecado e participar da ceia do Senhor, muitos fracos e outros que já dormem.
enfermidades dentro da igreja. A causa é qual? Eis a razão. Eis a razão. Estão comendo e bebendo juízo para si. Amados, nós estamos falando de Novo Testamento. Há muitos outros, Elineu e Alexandre. Himeneu e Alexandre foram entregues a Satanás em juízo por blasfemarem. Nós temos tantos relatos na Bíblia, eu tenho uma lista tão grande aqui, mas eu vou pular a parte principal. Amados, existe agora o juízo principal. O juízo definitivo de Deus. Em vida. Existem vários juízos em vida, mas existe um juízo definitivo em vida, que muito provavelmente todos nós aqui iremos participar deste momento, que se chama arrebatamento da igreja. Este é o juízo definitivo, a separação do joio e do trigo. Nesse dia, nessa hora, todos saberão quem é de verdade e quem não é. Quem creu nesta mensagem e quem não creu. Quem se atentou e se preparou ou quem não se preparou. Quem deu ouvidos ou quem não deu. É nesse dia, nessa hora, no arrebatamento da igreja. Esse é o juízo em vida, o último juízo em vida de Deus na terra. E que todos nós temos a oportunidade hoje de entrar nesta arca espiritual. Todos nós temos essa oportunidade de nos livrarmos deste juízo. A mensagem de juízo, amados, ela nos traz temor de Deus. Temor, porque quando o homem não vê que tem consequência ao pecado, ele peca. Eva pecou porque ela acreditou que não teria mais juízo, não teria mais consequência. Quando ela ouviu da serpente, certamente não morrerás, ela entendeu que não tinha mais consequência. Então o temor dela se esvaziou. Mas a mensagem de juízo, nós precisamos ouvir constantemente. É um amor de Deus por nós. Quando Deus nos avisa de um juízo, quando Deus nos traz uma mensagem assim, não é uma mensagem dura, é amor. É muito amor, porque milhares de pessoas na terra neste momento estão em pecado, estão pecando e não tem ninguém avisando. Elas não estão ouvindo ninguém pregar para elas. Tem juízo este pecado, não peque, abandone o pecado, não tem ninguém avisando. Milhares de pessoas, quantos familiares teus não estão ouvindo essa mensagem? Quantas pessoas que você conhece no seu trabalho, quando você pega o ônibus, todos aqueles que estão no ônibus vão para o inferno. Se você vai no metrô, você fica assustado, vê aquelas escadas rolantes, milhares de pessoas passando lá, todas indo para o inferno. Porque não tem ninguém para falar do juízo. Satanás, a primeira mensagem que ele abafou do homem foi o juízo. Foi a primeira mensagem que Satanás quis que o homem não ouvisse, foi sobre o juízo. Ele tirou a consequência do juízo para que o homem pecasse e perdesse total controle e domínio de si próprio e de toda a terra. Mas aqui, Deus está nos dando uma oportunidade tremenda de compreender o que Ele está fazendo hoje, te alertando do juízo. Porque o juízo não acaba aqui. O cálice da ira de Deus vai transbordar. Deixa eu explicar isso. Desde Adão até os dias de hoje, Deus tem enchido o seu cálice de ira. Ele tem enchido o cálice dele de ira. Desde Adão, o cálice está prestes a transbordar. E na hora que acontecer o arrebatamento da igreja, a igreja ser tirada, Ele vai derramar a ira dele sobre a humanidade. A igreja que não está ouvindo a verdade, a igreja que não está falando a verdade, os sacerdotes que não estão pregando a verdade, todos esses irão experimentar a ira de Deus. Ele virá pisar o lagar do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. É o que está escrito na palavra. Ele virá pisar o lagar, ele vai esmagar. Aquele sangue que está salpicado em suas vestes é o sangue dos cristãos que ele vai matar aqui na tribulação e na grande tribulação. Nós precisamos ouvir falar sobre o juízo. Aqui, diferente do que a serpente prega, nós falamos a verdade.
são tantos juízos de Deus que vão acontecer na tribulação e grande tribulação que não daria tempo para falar aqui. São muitos, amados. Não vai ter água potável, a terra vai ser destruída. Não vai ter energia elétrica, vai ter fome, não vai ter nada. Deus vai prender a mão caridosa, não vai ter agências ou ações humanitárias para trazer comida, não vai. O anticristo não vai permitir. Não vai existir bondade na terra. Não vai existir mais amor, carinho, não vai existir respeito. Só vai existir ódio, pornografia, destruição, rancor. O Espírito Santo não vai estar na terra para convencer ninguém. Se hoje, com o Espírito Santo aqui, já é difícil você ser convencido e abandonar o pecado, imagine sem o Espírito Santo para te convencer. Não ache que na tribulação e grande tribulação você vai ser salvo. Você que ouve constantemente a palavra de Deus e não se arrepende do seu pecado, na tribulação você não vai mudar. É muito provável que na tribulação, aqueles que ouviram falar de relance, que nem conheciam Jesus, se arrependam e se transformem em santos, porque vai ter que ser santo na marra. Não vai poder ter pecado, nenhum pecado. E hoje você já não quer abandonar o pecado, imagine sem o Espírito Santo. Mas há uma solução para nós, amados, para nós nos livrarmos de todos os juízos, todos eles. Se livrar de todo e qualquer juízo, seja os juízos em vida, seja o juízo eterno. E nós vemos claramente este relato em Lucas, capítulo 15, versículo 22. Aqui é a história do filho pródigo. O filho pródigo teve uma característica especial para voltar para a casa do pai. Ele estava vivendo nele todos os juízos terrenos, todos. Ele estava na lama, comendo comida de porcos, ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu o seu título, a sua filiação, ele perdeu a sua moral, ele perdeu o seu ministério, ele perdeu tudo, por causa do pecado, da escolha do mundo, e por causa do pecado sexual. Ele estava na lama, mas o coração dele caiu em si, ele lembrou da casa do pai. Entenda, quando o filho lembrou da casa do pai, e ele sabia que os empregados comiam melhor do que ele estava comendo, os empregados, ele sabia que até o servo mais humilde da presença na casa de Deus, estava comendo do pão vivo, que é Jesus, estava comendo uma palavra verdadeira. Ele entendeu que onde ele estava, lá no mundo onde ele estava, não tinha como ele ter vida. Mas a primeira reação do coração dele foi se entregar totalmente como um escravo. Ele se humilhou a si próprio. Ele reconheceu que todo o juízo que ele estava vivendo era a culpa dele, da escolha dele. Então ele veio totalmente arrependido. Arrependido. O arrependimento é a única saída de qualquer juízo. O arrependimento é o único caminho de volta. O arrependimento é a única solução que nós temos para nos livrar de qualquer e todo juízo que Deus tem declarado na palavra dele. Se nós encontrarmos o arrependimento, eu vou dizer o que Deus fará conosco se o teu arrependimento for verdadeiro. A Bíblia diz: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. A melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Você lembra em Jacó que ele perdeu a sua moral, a sua dignidade, perdeu o seu ministério? Deus aqui dá novas vestes. A primeira melhor roupa, a melhor roupa está em Apocalipse. São roupas brancas, de linho finíssimo, brancas e resplandecentes, que são os atos de justiça dos santos. Deus agora vai revestir você que se arrependeu de verdade com atos de justiça. As suas ações dali para diante têm que ser de justiça,
de obediência à palavra de Deus. Ele vai lhe dar um anel. O anel é o também onde tinha o selo. Ele vai te dar uma nova identidade. Ele falou: você não vai ser meu escravo, você é meu filho. Mas é condicional. Aqui nós nos pregamos: Deus é teu papai e você é filhinho de Deus. Não! É condicional. Para sermos filhos de Deus, temos que ser verdadeiramente arrependidos, com o coração quebrantado, arrependido de nossos pecados. Verdadeiramente. E depois Deus vai colocar a sandália nos pés. Na palavra de Deus, a sandália simboliza o caminhar e o próprio evangelho de Cristo. Você que se arrependeu de verdade vai andar no evangelho de Cristo. Não vai ter uma própria visão, não vai ter o próprio entendimento, a sua vida própria, não tem. A partir de hoje, a partir de agora, para você se livrar de todo o juízo de Deus, você tem que primeiro se arrepender de seus pecados. Receber a justiça definitiva, andar em justiça, os seus atos, as suas ações têm que ser de justiça. O seu caminhar é um só, o evangelho da paz. Não há outra solução para nós, porque o juízo de Deus está vindo. O juízo de Deus já está na terra. Primeiro que qualquer um de nós que não nos arrepender de nossos pecados, nós já estamos sob o juízo de Adão. Qualquer criança que nasce, já nasce com a semente da maldição. Qualquer criança, amados, já nasce amaldiçoada. E tem a vida dela aqui em terra para escolher se ela quer a salvação ou a perdição. Mas Deus está dando hoje uma oportunidade maravilhosa de nos alertar do juízo, de trazer a consciência de que pecado tem consequência, pecado tem juízo de Deus, seja em vida ou pós-vida, ou para toda a eternidade. Lembre-se, 1 milhão de anos no inferno ainda não começou o inferno. É muito tempo, amados, por causa de pecado. Vamos escolher a santidade. Vamos escolher nos arrepender. Vamos ser santos. Vamos ser justos. Não vamos acreditar na mensagem que não tem consequência ao pecado, que não tem juízo. Tem juízo. Mas hoje Deus está nos dando a oportunidade. E eu quero fazer uma oração de arrependimento, para que Deus livre de nós todo e qualquer juízo. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e compreendemos que há um juízo de Deus vindo à terra. Há um juízo também constante desde o dia de nosso nascimento. Mas, Senhor, hoje, reconhecendo, Pai, que todo juízo que sofremos é por causa dos nossos pecados, nós reconhecemos, Senhor, que somos pecadores, e nós nos arrependemos, Pai, nós nos arrependemos, nós voltamos lá naquele dia, no início de tudo, aonde o primeiro juízo foi declarado, e nós declaramos que cremos na Tua palavra, nós não queremos a árvore do conhecimento, nós cremos que certamente morreremos, se não ouvirmos a Tua voz. Perdoa-nos, Senhor, nós nos arrependemos e reconhecemos que durante milhares de anos, Senhor Deus, temos desobedecido a Tua palavra, não temos crido no Teu juízo, não temos tido fé, Senhor, não cremos em Ti. Por isso nós nos arrependemos e reconhecemos, Senhor Deus, que não cremos em Ti. Mas a partir de hoje, Senhor Deus, reconhecendo que somos pecadores, falhos, necessitamos da Tua misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de Ti, de nós, tenha misericórdia do Teu povo que aqui está, tenha misericórdia de todos que estão nos ouvindo neste momento. Senhor, reconhecemos que tudo que estamos vivendo de juízo é culpa nossa, Senhor, é o nosso pecado. Mas hoje, Senhor, nós nos arrependemos em nome de Jesus.
Eu me arrependo. Diga bem forte a Jesus: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Perdoa-me. Lava-me com teu sangue, Senhor. Não deixe este pecado em mim, Senhor. Arranca pela raiz, Senhor. Não me deixe ser condenado, Senhor. Livra-me do juízo, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Santo Deus de Israel, eu suplico pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, por nossos pecados. E para nós, Senhor Deus, que nos arrependemos e reconhecemos que precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo, nos convença a cada dia, em todo momento, de qualquer pecado que ainda há em nós. Livra-nos, Pai, nos ajude a nos livrar totalmente do pecado. Espírito Santo, nos ensine a justiça em todo tempo, nos mostre o caminho. Espírito Santo, que nunca a mensagem de juízo se aparte do nosso ser, que haja temor absoluto em nossos corações, compreensão de quem Tu és, pois o Senhor nunca mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, nós cremos na Tua palavra e reconhecemos, Senhor, que só Tu és Deus, e que a Tua palavra é verdadeira e ela nunca falha. Senhor Jesus, obrigado pelo Teu sangue, obrigado pela cruz, obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de reconhecermos, Pai, de nos arrependermos e encontrarmos a salvação. Senhor Deus, que o sangue de Jesus agora apague todo e qualquer juízo sobre cada um dos Teus filhos, Senhor, no nome santo de Jesus, no nome precioso de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Diga que o sangue de Jesus seja sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha cidade, sobre a minha nação. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar o Teu Evangelho, a falar que tem um juízo vindo, que o Senhor está voltando. Ajuda-nos a anunciar isto, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, Jesus. Se alguém que nunca fez uma oração de entrega a Jesus, eu gostaria de fazer uma oração de entrega. Você que sabe que tem pecados e ainda não entregou verdadeiramente toda a sua vida. Se você entregou parte dela e escolheu ainda ter o pecado, você não entregou sua vida a Jesus. Entregar, ela é total. A entrega é total. Não existe meio termo para entrar no céu. 90% não é suficiente para entrarmos. No céu não vai mais entrar pecado, amados. E hoje nós temos que fazer uma escolha em nos entregar 100% a Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, hoje eu ouvi a Tua palavra e reconheço, Senhor, quanto juízo ainda estamos vivendo, e nós escolhemos crer hoje na Tua palavra. Senhor, nesta manhã eu Te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu me entrego totalmente a Ti. Lava-me com Teu sangue, encha-me com Teu Espírito Santo, que eu seja totalmente guiado por Ele, no poderoso nome de Jesus. Que a partir de hoje, Senhor,
eu seja uma nova criatura. E em nome de Jesus, eu declaro que eu nasci de novo. Aleluia, aplauda Jesus. Aleluias. Eu agradeço muito a Deus. Eu gostaria de chamar a nossa arcebispa Luciane Toledo para dar a bênção sacerdotal e se ela quiser acrescentar algo, amém? Depois estamos dispensados e abençoados para nossas casas, amém? Arcebispa. Aleluia, amados e preciosos. Quantas graças a Deus nós damos nesta manhã, de ouvirmos uma palavra como esta, que segurou muitos na beira do abismo. Damos graças a Deus, muito obrigada, amado arcebispo João, que palavra tremenda, de despertamento, de entendimento, que a primeira mensagem da serpente anulou o juízo de Deus, as consequências do pecado. Dali para frente, tudo foi consequência. Muito obrigada. A minha oração em nome de Jesus é que a palavra que foi ministrada hoje tenha penetrado nos nossos corações e gerado aquilo que foi roubado, o temor de Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso restaure, a partir desta tremenda ministração hoje, o temor de Deus em cada coração que ouviu esta mensagem. Pai, obrigado. Obrigado por nos dar mais um dia para arrependimento. Obrigado por nos dar mais um dia para voltarmos para Ti. Senhor, que esta palavra que foi ministrada hoje gere uma atitude em cada coração, uma decisão de abandonar o pecado para sempre e voltar para Ti, sabendo que Tu és poderoso para fazer novas todas as coisas. Que a cruz e o sangue de Jesus são totalmente poderosos, este tremendo sacrifício para restaurar e nos levar de volta para Ti, e nos dando oportunidade de começarmos novamente hoje uma vida a caminho do céu, pelo caminho da santidade. Obrigado, Senhor, obrigado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, monte guarda e guarde a sua mente e o seu espírito em Cristo Jesus. E que o seu espírito, alma e corpo sejam achados em paz e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Muito obrigado a todos. Permaneçamos em Cristo. Que esta palavra fique guardada no nosso coração, porque pode ser hoje. Amém. Um dia menos na terra, um dia mais perto do Senhor. Shalom, amados. Shalom, shalom. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade.